Sexta-feira, e para fechar a semana, eu quero falar sobre um tema bem interessante, no mínimo, que é a perfeição de se ter uma vida imperfeita. Basicamente, a maioria das pessoas sempre sonha em ter uma vida perfeita, aquela vida sem problemas, em que você tem dinheiro, tem, sei lá, você tem fama, você tem riquezas, você tem família, você tem saúde, você tem felicidade. Todo mundo quer ser feliz, quer ter uma vida, vamos dizer assim, perfeita. Só que não tem como se ter uma vida perfeita. Por mais que com a chegada das redes sociais, a chegada da internet, se pareça ter alguns influencers com vida perfeita, eles não têm. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem algum obstáculo a superar. Não importa o quanto dinheiro essa pessoa tenha, não importa o quanto riqueza essa pessoa tem, ela sempre vai ter algum problema. E nem mesmo Jesus teve uma vida perfeita. Ele renunciou a muitas coisas, ele passou 40 dias, 40 noites no deserto e no fim ele foi morto e crucificado. Nem mesmo Cristo teve uma vida perfeita, então não tem como nós temos. Mas Cristo, ele achava felicidade, ele era feliz, ele dava amor aos outros, mesmo não tendo uma vida perfeita. E por isso que a gente tem que achar perfeição na vida imperfeita nossa. A gente tem essa vida para aproveitar, então vamos aproveitar ela do jeito certo. Não vou, pra que a gente vai ficar guardando rancor, ficar se comparando com os outros? E é nesse ponto que eu quero chegar na comparação. Você se comparar com outras pessoas. Com o advento das mídias sociais, com o advento do internet, da hiperconectividade de todos nós, tem se ficado cada vez mais fácil se comparar com tudo e com todos. Qualquer pessoa que você olha assim na rua, você olha na internet, você se compara, seja seu físico, seja seu estudo, seja seu dinheiro. Tudo você vai se comparar com outra pessoa. Você pode ter 18 anos e um shape bom. Você vai abrir no Instagram e você vai ver alguém com 16 anos com um shape 10 vezes melhor que o seu. Você se acha que você tem dinheiro, muito dinheiro com 30 anos, você vai ver alguém com o dobro de dinheiro seu com 15. E nisso a gente tem a idealização da rotina perfeita, da vida perfeita, que os influencers muitas vezes mostram nas redes sociais, só que isso não é verdade. Não tem essa vida perfeita, não tem essa rotina ideal, não tem essa rotina de se acordar 5 horas da manhã, estudar, treinar, fazer isso, fazer aquilo e voltar para casa às 10 com 20 coisas já feitas para você tomar o seu café da manhã, ir para a faculdade. De vez em quando algum desses influencers trabalha realmente. Vocês entendem que nem tudo que se mostra na internet é verdadeiro, né? Essa é uma frase clássica que a gente sempre ouviu falar, mas só que todo mundo se perde achando que até as pessoas não podem mentir em suas rotinas, mas elas podem. Na internet tudo pode ser manipulável. Qualquer coisa que você fala, que você mostra, pode ser manipulável. Então não tente comparar com alguém que não mostra 100% da vida deles. Não mostra 100% de tudo, da rotina, dos problemas, da vida. Não tem como você ter uma vida normal sem problemas. Por mais que a pessoa tenha dinheiro, por mais que tenha isso, tenha aquilo, ela sempre vai ter problemas. Então não se compare com pessoas na internet, principalmente influencers. Mais que você possa reclamar do seu shape, não tem o mesmo shape do que ele, cara. Cara, essa pessoa pode ser uma em 100 mil, 1 milhão, que tem uma genética muito boa. Ela pode ter um dinheiro a mais porque conseguiu pagar uma consultoria. Ela pode ter ajudas, ela pode ter contatos que você não teve a chance. A gente nasce com algumas cartas e a gente tem que aprender a jogar esse jogo, o jogo com as nossas cartas. E nisso a gente tem que aprender a aproveitar o que a vida nos dá, no que a gente tem agora. Por mais que a gente queira
o melhor pro futuro, a gente tem que aproveitar o que a gente tem agora. A gente tem que ser ambicioso, assim, a gente tem que querer fazer as coisas e ter coisas. Entendem? Porque você, além de ter coisas e fazer coisas, você tem que estar bem consigo mesmo. Isso é um dos principais motivos que eu tenho para falar com isso aqui. A comparação, ela acaba muito com nossa mente, ela acaba muito com nossa visão da gente mesmo. A gente se vê como pessoas ruins, muitas pessoas fracas, porque sempre vai ter alguém melhor que a gente, sempre vai ter alguém melhor que a gente, que nós em qualquer coisa. Ou até gente pior. Eu já vi muitas vezes pessoas comparando desgraças. Ah não, eu que tenho que andar 5 quilômetros para ir para o trabalho, depois ainda tenho que soltar, cuidar de 6 crianças. Ah não, eu que tenho que pegar 2 horas de ônibus, vou andar papada, sabe? Todo mundo quer ganhar. Eles apenas querem ganhar em alguma coisa, eles não querem vencer uma discussão, eles só querem vencer. Eles querem ver que eles conseguiram ganhar pelo menos alguma coisa, ter um reconhecimento. E é por isso que tudo na internet é manipulável. Então não acredite em tudo na internet, porque sua mente vai ficar louca assim. Você não vai ter saúde mental pro resto. E do que adianta você querer uma vida perfeita se nem você se aguenta, se nem você tá bem consigo mesmo? Do que adianta você querer ter um relacionamento perfeito se você não consegue ficar sozinho consigo mesmo? Se você não se aguenta o preço da solidão, da solitude, e o quão bom isso pode ser o devastador pra você. Então pensa um pouco. Você tá bem consigo mesmo? Você está bem com a sua presença? Você consegue se organizar? Você consegue se sentir bem se tem muitos problemas, se não tem muitos problemas? O que você sente em relação à sua vida e sua volta? Antes de querer mudar, antes de querer fazer alguma coisa diferente, antes de querer fazer algo, primeiro mude a si mesmo. Primeiro aprenda a estar bem consigo mesmo, por mais que você queira melhorar. E, cara, um dos problemas que eu vejo disso, e que eu já acreditei muito, foi de você matar a sua antiga versão. Mate aquela versão fraca, que era viciado em tal coisa, viciado em pornografia, viciado em tudo. Mas aquilo é uma parte de você. Essa versão, querendo ou não, é sua história. É algo que você já foi. Então eu não acho certo você matar essa versão, matar, vamos dizer assim. Mas você aceitar que ela foi parte sua e que você tem que melhorar para não voltar a ser como era aquela pessoa. Pra você levar aquela pessoa como inspiração do que você não deve fazer, mas sim do que você não deve fazer. Confundi. Você deve levar essa visão dessa pessoa que você era antigamente, essa versão fraca sua, sobre o que você não deve fazer para assim você melhorar. E se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Assina a minissérie e siga nas redes sociais. Até a semana que vem. E tem Instagram e TikTok semana que vem. Instagram não sei, mas TikTok certeza. E Shorts.